pessoal, bem-vindos à aula 5 de Introdução à Informática. Nessa aula a gente vai trabalhar o conceito de software, classificação dos softwares e vamos encerrar a aula falando dos sistemas operacionais. Relembrando da aula 1, a diferença entre hardware e software. Hardware é toda a parte física, é tudo aquilo que tem existência no mundo real. É tudo aquilo que é tangível, que eu consigo utilizar o tato para perceber. Como exemplo de hardware, eu tenho o monitor, o disco rígido, o gabinete, a impressora. Como exemplo de software, a gente tem exemplo de tudo aquilo que existe apenas no mundo dos computadores. Tudo aquilo que é substantivo abstrato, que é intangível, que eu não consigo tocar. Por exemplo, o antivírus, o navegador, o leitor de arquivos de texto, os aplicativos de comunicação como Skype, MSN, o antivírus, AVG, são exemplos de software. Tudo bem? Bom, a primeira classificação de software que você pode considerar é quanto à forma de distribuição. Quanto à forma de distribuição, um software pode ser colocado e distribuído para um usuário por download, onde o usuário entra no site, baixa o software desejado, ou também um software pode ser distribuído através de meios magnéticos. Você pode disponibilizar um CD-ROM ou um pendrive e o usuário instala o software a partir do CD-ROM ou do pendrive. Bem? Quanto à finalidade, um software pode ser utilitário quando ele tem por finalidade a tarefa de manutenção do computador, quando ela tem a função daquele software, é a tarefa de reparar ou melhorar o desempenho de um computador. Como exemplo de software utilitários, nós temos o desfragmentador e otimizador do Windows e o antivírus Windows Defender. O desfragmentador e otimizador serve para que você arrume os arquivos em memória secundária, de tal forma que você aumente o desempenho do sistema. Instalar e desinstalar software pode causar fragmentos no disco rígido da memória secundária, de tal forma que o desempenho do sistema seja comprometido por isso. Então, o desfragmentador ele tenta colocar todos os arquivos instalados de maneira contínua, ou seja, um bloco apenas para o programa A, um bloco, em seguida um bloco para o programa B, um bloco para o programa C e assim por diante. O Windows Defender é um exemplo de antivírus que é disponibilizado pelo Windows para os seus usuários a fim de proteger e manutenir a máquina, proteger e fazer a manutenção da máquina e proteger também dados de usuários de ataques maliciosos, de privacidade e etc. Então, são exemplos de utilitários os dois softwares que eu acabei de falar. Mas também, quanto à finalidade, um software pode ser aplicativo. O aplicativo, como o próprio nome indica, ele possui uma aplicabilidade ou uma função determinada no sistema de computação. Um exemplo de aplicativo é o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo que serve para você se comunicar enviando e recebendo mensagens de outras pessoas e para outras pessoas. O exemplo que a gente vai usar aqui no nosso curso de Introdução à Informática de aplicativo é o PowerPoint, o Word e Excel. O PowerPoint, que é esse símbolozinho aqui em vermelho, serve para você criar apresentações e fazer apresentações usando o que a gente chama de slides. Já o Word é um programa aplicativo que simula uma máquina de escrever. Ou seja, você pode criar cartas comerciais, memorandos, documentos, trabalhos e assim por diante usando o Word. Por fim, o exemplo de aplicativo que a gente trabalha também na aula de Introdução à Informática é o Excel. O Excel é uma planilha eletrônica onde você pode fazer cálculos matemáticos, como folha de pagamento, fazer algumas funções, alguns gráficos de funções baseados em dados de amostragem. E a gente também vai aprender aqui na nossa aula de Introdução à Informática. Quanto à distribuição,
um software pode ser proprietário ou comercial. Então, como é que eu vou definir esses dois softwares? Um software, ele é uma produção, né? Ele tem lá um código-fonte que foi feito por um grupo de pessoas e por uma empresa também, né? Ou por uma empresa. Né? Então, como todo material intelectual, um software também tem um proprietário. E esse proprietário é que detém os direitos daquele software. Por exemplo, o PowerPoint, o Word e o Excel são propriedade da Microsoft. Então, somente a Microsoft pode sugerir mudanças e melhorias no PowerPoint, no Word e no Excel. Já um software comercial é um software cuja finalidade seja a venda e o lucro baseado naquele software. Então, por exemplo, o Microsoft PowerPoint e Excel, Microsoft Word, PowerPoint e Excel são softwares comerciais, no sentido de que eles visam o lucro. Você não consegue obter esse software senão pagando. Então, são softwares que têm a função de ganhar dinheiro pelos proprietários. Tudo bem? Os proprietários usam esse software para ganhar dinheiro. Então, todo software comercial é também um software proprietário. Uma outra classificação bastante comum entre os softwares é a classificação de software freeware, hardware e software livre. Vamos a cada um deles. O software freeware, quando ele é livre, você não paga pelo direito de uso desse software. Free em inglês quer dizer livre e ware, mercadoria. Então, freeware seria mercadoria livre. Um exemplo de software freeware é o WhatsApp. Prosseguindo, o software é hardware. Ad vem de advertisement, que em inglês é comerciais, né? Comerciais de propagandas. E o ware vem do termo mercadoria. Então, o software hardware, ele exibe propagandas ou comerciais enquanto você usa aquele software. Por exemplo, o YouTube é um exemplo de software hardware. Né? Você está lá trabalhando, né? Usando o YouTube, né? E aí, de repente, ele descreve um comercial. Então, o YouTube é um exemplo de software hardware. E, por fim, um software livre é um software cujo o código-fonte, ou seja, toda a produção de como funciona aquele software, é aberto a todos os programadores e todos os seus usuários. Por exemplo, o WhatsApp, ele é freeware, mas ele não é um software livre. Então, você pode usar o WhatsApp, mas você não sabe como o WhatsApp funciona internamente. Você não sabe como ele manda arquivos ou como ele manda mensagens. Você apenas usa o WhatsApp. Então, ele não é um software livre. Ele não possui o que a gente chama de código aberto, né? Código-fonte aberto. Já o Linux é um exemplo de software livre. Eu como programador, eu posso alterar alguma funcionalidade do Linux e disponibilizar para todos os usuários do mundo para que tenham benefícios nas minhas melhorias. Então, nem todo software freeware é um software livre. Tudo bem? Bom, então a gente terminou todas as classificações de software e agora a gente vai falar de um conceito muito, muito importante dentro da introdução à informática, que é o conceito de sistemas operacionais. Então, professor, colocou lá. Sistemas operacionais é uma solução para tudo? Bom, para quem usa computador como nós usamos, é para quase tudo. O que é um sistema operacional? O sistema operacional é o principal software de um computador, onde, se a gente imaginar um computador sem sistema operacional, ele seria quase uma máquina impossível de ser usada. Se eu não tivesse o sistema operacional, eu não teria como lidar com as especificidades de um computador. Por exemplo, o sistema operacional ele é responsável por saber que a sua impressora é uma impressora da marca X, que ela é uma impressora ou a laser ou a jato de tinta, que ela é uma impressora que ela tem uma bandeja manual, que ela é uma impressora que ela é monocromática ou ela é colorida. Ou seja, ele lida
com a dificuldade que você teria de trabalhar com uma impressora, ligar uma impressora a um computador se você não tivesse o sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele é um facilitador da vida do usuário, né? A ideia de sistemas operacionais fez com que os sistemas computacionais fossem popularizados. Então, um computador, por ser uma máquina muito específica, ele necessita de um sistema operacional para trabalhar com todas as dificuldades que nós temos dentro de uma máquina. Então, quando eu plugo o meu mouse dentro de um computador, quando eu conecto o meu mouse dentro de um computador, ele é responsável por saber se meu mouse é com fio ou sem fio, se ele é um mouse óptico ou não, qual é a marca desse mouse. Então, a gente usa um sistema operacional de uma maneira que a gente consegue sobreviver com a máquina e ter prazer em usar essa máquina. Agora, os sistemas operacionais, eles estão extremamente especializados, no sentido de que cada pessoa tem um mouse diferente, cada pessoa tem uma impressora diferente, cada pessoa tem um monitor diferente. Então, há necessidade de eu especializar cada máquina para cada usuário. Então, existem programas em que eu instalo dentro da minha máquina, cuja função é conectar um dispositivo de entrada e saída à minha máquina. E esse programa é chamado de driver. Então, quando eu vou instalar o meu monitor, eu instalo um driver com o meu monitor. Quando eu vou instalar uma impressora, eu vou buscar o drive específico da minha impressora. E assim por diante. Cada dispositivo de entrada e saída tem o seu próprio driver. E cada dispositivo de entrada e saída necessita do driver para funcionar dentro do computador. Me fiz entender? Bom, para terminar a nossa aula, a gente precisa falar ainda de dois conceitos. O primeiro é os tipos de sistemas operacionais conhecidos. Então, os sistemas operacionais conhecidos no mercado são 4. Esses dois da esquerda são sistemas operacionais que funcionam mais em computadores pessoais e laptops, por exemplo, o Windows 10 e Linux. Então, eles são instalados mais em notebooks, laptops e computadores pessoais. E os dois sistemas operacionais da direita são sistemas operacionais que se prestam melhor a dispositivos móveis, como celulares, que é o iOS da Apple e o Android da Google. Então, esses são os 4 sistemas operacionais que a gente mais usa no mercado. Existem vários outros sistemas operacionais. Ali, quando a gente vê o símbolo do Linux, que é esse pinguim, existem embaixo vários tipos de Linux, né, que cada um teve uma melhoria por ser um software livre. E o sistema operacional, você pode optar por qualquer um dos sistemas operacionais de acordo com as suas necessidades. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai trabalhar com o conceito de extensão de um arquivo. Cada arquivo vai ter uma extensão diferente. Isso vai fazer com que a gente associe um arquivo, que são dados ou informação, a um determinado software. Por exemplo, se eu estou usando o Word e eu salvar como aula de informática do Joãozinho, ele vai salvar aquele arquivo como aula de informática do Joãozinho, mas vai colocar uma extensão doc, .doc ao final. Isso vai permitir que o sistema operacional saiba que aquele arquivo é um arquivo do Word. Quando eu clicar naquele arquivo, quando eu for usar aquele arquivo, eu tenho que trabalhar necessariamente com o software Microsoft Word. Então, aí nós temos exemplos de extensões. A extensão serve para você associar um arquivo a um dado software, a um dado programa. Então, quando você vê PDF, .pdf, ele é um arquivo do Adobe. Quando você vê .mp3, ele é um arquivo associado a vídeo. .txt a texto. .png a imagens. .xls ao Excel. .mp4 a vídeos. E assim por diante. Tudo bem até aí?
Nós aprendemos bastante conceito nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando esses mesmos conceitos, mas em qualquer dúvida você entra em contato com o professor pelo Google Classroom ou pelo e-mail. Forte abraço e até a próxima.